Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Consciência e Prática, onde eu, Rodrigo Moreira, nutricionista, recebo um convidado especial. E hoje teremos a honra de dividir uma live com o Dr. César Torres. Johnny e Bruno, obrigado por estarem entrando. Daniel, Débora, obrigado por todos que estão entrando. Vamos ter uma live incrível abordando sobre low carb e performance. Felipe, nutricionista, Rafaela, Juliana Garcia, muito obrigado por todos que estão entrando. Daniel, toca aí. Débora, toca aí. Gostei. Rosângela. Vamos aguardar que hoje a abordagem vai ser sobre low carb e performance. Adriana Rosa, oi para você também. Victor, Luan Peixoto, bora aguardar a galera entrar. Treinador Lucas Cruz, muito obrigado pela sua presença. Renato Augusto entrou aí, vamos aguardar o César para a gente poder compartilhar bastante conhecimentos nessa live. O tema abordado será sobre low carb e performance. Eu acho que é uma dúvida de muitos. Como é que eu monto uma dieta realmente para atingir o objetivo de performance? E com isso, será que o carboidrato é um nutriente tão importante? O que será que acontece caso eu tire esse carboidrato? Quais são as problemáticas possíveis envolvidas? MKT Souza, Johnny Personal, Rômulo, Cris, obrigado por todos que estão entrando. Vamos aguardar o Dr. César Torres. Daqui a pouquinho a gente já inicia esse compartilhamento de informações. Olha o César entrando aí. E obrigado por todos que estão entrando. Não deixem de compartilhar também essa live com outras pessoas, para poderem assistir ao vivo conosco. Vai ser um grande prazer. O Igor, que está sempre interagindo comigo no meu Instagram pessoal. Fala, César! E aí, Rodrigo, como é que você tá? Estou ótimo, melhor agora, e você? Tudo certinho, graças a Deus. Naquela correria de sempre do consultório, né? Como você aí. Maravilha! Atendeu bastante hoje? Cara, hoje foi uma correria aqui, hein, cara? Eu vou falar pra você que eu acabei de liberar o último paciente aqui. Entendi. E realizou algum atendimento? Hoje não, hoje é um dia que eu tiro para organizar alguns outros contextos que eu tenho de obrigações. E os atendimentos eles ficam centralizados atualmente em só 3 dias na semana, porque senão eu não dou conta de tudo que eu preciso fazer. Poxa, que legal. Acredita? Que legal. Eu acredito, cara. Eu acredito. E conta um pouquinho para mim. Né? A gente chega numa fase que a gente precisa dar uma balanceada, porque senão a gente não aguenta de rotina de consultório, é pesada realmente. Mas é um prazer, Sem Rodrigo, dúvidas. o convite que vocês fizeram aí para mim é sempre um prazer poder trazer um pouquinho de compartilhamento de ideias e de informações aí. Sensacional. Eu acho que está rolando um delay um pouquinho dentro do que você está enviando. Vou pedir para a galera também ajudar nos comentários, ver se o vídeo, o áudio está bom para todo mundo. Mas está dando para entender tudo. Só está um pouquinho bagunçada a voz quando chega lá para mim. Mas está tudo bem, tá bom? Então, eu gostaria que você aproveitasse e compartilhasse alguma experiência, quem sabe de hoje, onde o carboidrato foi relevante de você abordar com mais detalhes para o paciente, correlacionando com o benefício ou não, a necessidade ou não para a performance no exercício. Poxa, legal, Rodrigo. Bom, só lembrando, né, pro pessoal aí, que deve ter bastante gente, né, alguns seguidores meus, alguns seguidores seus, que a abordagem dietética cetogênica, ela é uma abordagem onde a gente controla os carboidratos, né, numa faixa, né, de 5%, né, desse total calórico prescrito para o paciente, né, e a gente tem que ter uma adequação correta de proteína também, porque senão a gente tem formas de produzir glicose com outros nutrientes, né? Só para a gente deixar claro aí com o pessoal, que tem muita gente que acha que dieta cetogênica é aquele monte de proteína, aquele monte de gordura, e que é uma dieta que possa, que permite, por exemplo, embutidos, tem um outro tipo de visão, né, de uma conduta cetogênica. Hoje mesmo, realmente, Rodrigo, tá legal aí, Rodrigo, o som? Ah, tá dando um pouquinho de travado, mas principalmente a imagem. A imagem ela tá só carregando. E aí ela assim, não tá dando sequência. Eu tô no Wi-Fi aqui, só se eu desconectar e tentar colocar no 3G aqui, só pra gente fazer um teste, tá? Agora, não, a imagem melhorou agora, não sei o que aconteceu. Melhorou?
Não, mas piorou novamente. Travou. Então faça isso sim. Nós te aguardamos. Vamos ver. Deixei, deixei no 4G. Maravilha, fez toda a diferença. Muito obrigado. O que você achou? Agora está claro. Perfeito, mudou completamente. A galera vai comentar aí também. Aí, ó. Opa, Renatão já melhorou, deu um toque melhorou. pra gente. Fechou. Continua, Combinado. por favor, e volta um pouco mais para que Vamos fique mais voltar. claro para todo mundo. Então, assim, a gente, só lembrando que a dieta cetogênica é uma abordagem dietética que é rica em gordura, né? Perfeito. Adequada em proteínas, ok, Rodrigo? Porque senão a gente pode fazer gliconeogênese através de proteína, né? E insuficiente a ponto de o carboidrato não poder fornecer mais energia, né, para o nosso organismo. E aí a gente Perfeito. vai em busca da nossa tão desejada gordura. Perfeito. Hoje mesmo eu tive um exemplo aqui no consultório que foi muito interessante, aonde uma pessoa em dieta cetogênica É, há mais ou menos 8 semanas completou um quadro de emagrecimento em torno de 15 quilos, tá? Só certo. lembrando, né, Rodrigo? Daí se você já faz um complemento aí, só lembrando para o pessoal É, que dieta cetogênica não é uma dieta onde a gente possa ter ingestão calórica livre, tá? Nós precisamos sim, eu, perfeito. Rodrigo, e como todos os outros profissionais aí Qualquer que profissional. acompanham a gente, fazer uma redução adequada, né, no valor calórico total versus o gasto do paciente ou do atleta que a gente está atendendo. Boa, não, é a base, caso contrário, a gente não consegue o objetivo de emagrecimento, correto? Correto, Independente, perfeito. independente da distribuição dos macronutrientes, o balanço calórico tem que ser negativo, esse é um princípio que a gente não consegue abandonar, mas trazendo um pouco para o lado da performance. Qual que é a sua experiência prática, né? O que você também contextualiza de ciência por trás das dietas low carbs para diferentes modalidades? Por onde você prefere começar? Sim, o que que a gente tem visto hoje? Que as dietas low carb ou as dietas cetogênicas, assim, as pesquisas que têm mais recentes sobre nutrição e metabolismo, elas tentam evidenciar, né, uma hipótese, né, principalmente nos exercícios de endurance, para no final a gente falar de economia de glicogênio, né? Ok, Porque quando a gente fala de exercícios de alta intensidade, a gente sabe que nós precisamos do recurso carboidrato. Então, na perfeito. minha experiência, assim, apesar de eu não ter tantos atletas profissionais aqui no consultório, Rodrigo, Tá, ontem eu vi até você com um atleta olímpico, parabenizando, achei bacana, sim. né? Eu tenho uma atleta olímpica hoje no Dentro do seu. Pan-Americano, Ah, que legal. certo? No basquete de três, né? Que bacana. Um basquete de três. Mas, né, a gente tenta fazer. A minha experiência com dietas de baixo carboidrato é apenas tentando buscar uma supercompensação de glicogênio, né? Ou uma economia de Perfeito. glicogênio, que eu acho que é o que mais se evidencia hoje na literatura. Que legal. E em relação à diferença entre dieta low carb e cetogênica, eu acho que é bom a gente reforçar. Você já citou um pouquinho da cetogenia, distribuição, né, bem alta em gordura, bem baixa, quase que inexistente em carboidrato. E a dieta low carb, eu vou contextualizar que ela não é basicamente como é a cetogênica, que é isenta de carboidrato, posso colocar assim, de tão baixo que é, Sim, né? lógico. São praticamente traços ali de carboidrato. E é bom a galera saber a diferença entre o Very Low Carb Diet, que seria a dieta cetogênica, e o Low Carb, que você tem uma quantidade ali de aproximadamente 26% da ingestão Sim. de macronutrientes diária, né? O que a gente vê nesses modelos, nesses desenhos de estudo, né, é uma perda de peso, né, e uma perda de gordura já de início bem rápida. E também eu deixei alguns pontos aqui para a gente discutir, né, sobre produção de energia, Certo. porque a gente sabe que a gordura, a gente tem uma ressíntese de ATP muito mais lenta do que a de carboidrato, no que chega aí a Sim. 4 vezes, né, a oxidação de nutriente aí perante a oxidação de gordura.
Concordo. Não, a gente tem uma produção maior se o ciclo gira, só que uma produção em bem menor velocidade, e isso fica um pouco difícil da aplicabilidade nos exercícios de forma geral. Vou contar um pouquinho da minha experiência com a Sim, cetogenia e com a low carb. A cetogenia eu tenho uma certa dificuldade de introdução com os meus pacientes, por algumas certas dificuldades também de adesão à prescrição que foi passada, porque a maioria deles aqui chegam já com um conceito de terem diversos alimentos dos grupos de carboidratos implícitos dentro da rotina e dentro do ambiente que eles vivem. Então acaba ficando um pouco estressor para eles. Mas em alguns casos eles conseguem ter aderências. Com atletas, mesmo de longa duração, eu tenho dificuldade. Eu acho que eu não tenho um atleta para compartilhar que faça uma dieta low carb. Todos eles, aí só do lado do fisiculturismo, do bodybuilding, que muda em diferentes fases, aí a gente tem uma restrição indicada, mas às uhum, vezes uma low carb para gerar uma super compensação. Tem pacientes meus que gostam realmente da descompensação para depois super compensar em esportes sim, de endurance, mas conduzir com training ou com train low no sentido de manter ele bem baixo, eu tenho dificuldade porque os pacientes relatam para mim uma dificuldade de adesão e, sim, consequentemente, um sim. estresse e queda de rendimento. Também, perfeito. Eu acho que não se diferencia muito, porque acho que acredito que os nossos públicos sejam, de certa forma, bem parecidos, né? É, babei aqui, De foi certo, mal. não, tranquilo. De certa forma, bem parecido, né? Mas a gente vê que a maioria desses estudos que hoje, né, pelo menos os que eu dei uma sapiada aqui só porque a gente Ia também ia fazer a live. participar dessa live, a gente vê que a maioria são com atletas não treinados, né? São Isso é verdade. com atletas destreinados. E é claro, se a gente Praticantes, né? pega e se a gente pega um atleta de alta competição, talvez ele não tenha nem tempo de fazer isso, né? Porque o treinamento é tão intenso que a gente precisa fazer contato, por exemplo, com o treinador. O treinador às vezes não aprova isso, né? Não, mas a gente fala, não, vamos tentar. Não, mas a gente não tem tempo para tentar, né? Uhum. Visando alguma prova ou alguma competição. Normalmente os meus atletas são atletas amadores, né? Eu não tenho atletas de alto calibre de competição, né? Então são Uhum. atletas amadores, como os nossos amigos, vai, um é triatleta, o outro nada, o outro pedala. De repente, se a gente até faz uma sugestão no consultório, e normalmente essas sugestões são casadas até com a parte estética, né? Porque Legal. o nosso paciente, ele vem sempre com aquele, olha, eu treino, eu sou triatleta, mas eu também quero definir meu abdômen, eu quero Claro. ficar com shape bacana para tal data. Então, acho que a dieta cetogênica ou a low carb, no meu caso, ela se aplica muito com isso, sabe? Não sei também, acho Legal. que também no seu consultório acho que é bem comum isso, né? E quais são os diferenciais que você considera da dieta low carb para o resultado, por exemplo, de melhor estética? Bom, a gente fala que dieta cetogênica, a gente fica com uma. Até para mim, tá? Eu agora estou num momento, né, de que subiu um pouquinho o peso há uns 2 meses atrás, mas assim, não sou bodybuilder, não sou nada, apenas um nutricionista querendo melhorar o seu corpo. Eu acho que com a dieta Boa. cetogênica eu fico bem flat, eu fico com a musculatura bem desidratada, né? Até no início de uma cetogênica agora que eu fiz tô começando a voltar para um low carbo, né, aonde eu subi minha quantidade de carbo para 150 gramas de carbo, eu estava comendo aproximadamente 30 gramas de carbo dia, eu me sentia bem flat, até bem sem disposição para treinar. E agora eu voltei para low carb, onde eu estou comendo 150 gramas distribuído. Nossa, minha musculatura já voltou, eu me sinto muito mais seco, né? Até pelo fato de a gente tentar o carboidrato também puxar um pouquinho de água para a parte intracelular. Então a gente que aplica isso, a gente sabe que a estética não fica tão legal com a cetogênica. Mas como também tem um lado de modinha, né? Hoje sentam aqui no consultório falando assim, ó, eu vim para fazer dieta cetogênica. Caramba, é mesmo.
E aí você tem que trazer as bases científicas para a pessoa entender, né, o que ela está falando, que possivelmente ela nem sabe Sim, exatamente do que ela está dizendo. praticamente hoje a gente, como nutricionista, também tem que ter uma boa base psicológica e política, né? Para você poder É, negociar, conversar. deu uma travadinha. Vamos ver se volta. Ai, deu uma travada boa agora, hein? Galera, dando sequência, vocês estão me ouvindo? Digam que sim ou não, que aí eu continuo abordando sobre essa temática enquanto o Dr. César não volta. Nath, você que mandou um olá, tá me ouvindo? Travou ou todo mundo? Ó, o César vai voltar, enquanto isso eu vou continuando a abordar. Então, vocês perceberam que o César vem fazendo uma estratégia cetogênica e que ele aderiu a isso aparentemente já dentro também das prescrições predominantes com os pacientes, diferente do meu quadro, que eu tenho dentro das minhas prescrições a prevalência de ter o carboidrato ainda como principal macronutriente presente nas minhas prescrições, porque dentro da aplicação de aderência dos meus pacientes eu consigo conduzir isso muito bem. E nós sabemos que há forte associação com a adesão e o resultado conquistado. E os meus pacientes, eles gostam muito de consumir bases como arroz, como feijão, como frutas em geral, como pães. E com isso eu consigo manter um padrão alimentar que dê condição deles performarem em tudo que eles forem fazer. Não só durante o exercício, mas também durante qualquer outra atividade que ele for realizar, inclusive a interação. Ó, o doutor Cedra aí! Peraí. Maravilha. Compartilhando em 3, 2, 1. Vai! Não foi no tempo que eu imaginei. Mas deixa ele entrar novamente que a gente volta a discutir mais sobre esse quadro. Galera, desculpa aí. E faz parte. Normal, Cara, acontece. quando a gente está ao Sem vivo, problemas. acontece de tudo, né? Infelizmente, meu celular. Sabe quando você está na praia que aparece celular, temperatura alta de Mentira! emergência? Cara, te juro, cara, não acredito. Mas É tá bom. mesmo? Tá tudo bem Beleza. aí o Tá celular? tudo beleza. Cara, é Beleza. Bom, impressionante, né? Vamos então, lá. a parte que parou é que você estava contextualizando que você migrou da cetogênica para dieta low carb e sentiu alguns benefícios estéticos, inclusive, né? De mais densidade, de musculatura. Sim, a gente fica mais hidratado, né, Rodrigo? Você sabe que a gente fazendo essa retirada do carboidrato, igual você falou que tem alguns pacientes seus que têm uma lesão bem interessante, né? Eu também tenho alguns pacientes que reclamam bastante da cetogênica, por exemplo, que não estavam tendo resultado. E aí você passa por uma low carb e o cara voa. Então, acho que é muito pessoal isso. A gente sabe, Ah, sim. né, Rodrigo? A gente tem a É ciência, muito né? Isso individual. é muito individual, a gente tem a base científica realmente, mas assim, quando cai aqui no consultório, quando a gente começa a conversar como que é a rotina do paciente, né, o que ele pretende de objetivo, e a gente começa a esmiuçar essa pessoa, a gente vê como encaixar determinado tipo de conduta, né? Então, acho que é isso. Sim. Eu separei uma Não, coisa, Rodrigo, legal. também para perguntar para você, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Fala aí. Fala que ó, a imagem tá travando e o áudio também ainda tá vindo um pouco cortado. Dá uma mexidinha aí para ver se a gente consegue. E Ah, agora? boa. Põe no 4G. Voltou? Agora voltou novamente, muito bem, Beleza, 4G. excelente. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para Ei, você. Eu li um trabalho uma vez do Jacob Wilson, né? Que você conhece muito tá. bem, falando Sim, tô com o sobre trabalho uma dele aqui. possível. Oi, perdão? Não, tô com alguns trabalhos abertos aqui, um é dele. Isso. Sobre Excelente, pode perguntar. um possível estímulo de síntese de proteína, se poderia haver hipertrofia numa dieta cetogênica. Eu queria ouvir sua opinião. Sobre hipertrofia na dieta cetogênica? Hipertrofia em dieta cetogênica. Ah, acho totalmente possível, porque a base da hipertrofia não é ter o carboidrato, mesmo ele sendo um anticatabólico bem relevante,
tanto para sinalização de insulina, carboidrato, para redução de fatores de cortisol, para redução de 3-metilhistidina, que é um fator de marcação de catabolismo. Tem uma série de mecanismos envolvidos positivos com o carboidrato, mas não é fator-chave. Consequentemente, se você manter um ambiente hipercalórico, manter um ambiente proteico adequado, uma sinalização de exercício compatível com o objetivo, um descanso suficiente para isso e reforço o consumo calórico total alto, é possível sim atingir o resultado e quem sabe tem pessoas que respondam até melhores. A gente sempre tem os outliers, por isso que o atendimento ele é tão maravilhoso, assim, tão mágico, porque às vezes você tem uma estratégia que nem sempre você tem uma descrição clara na literatura, mas o paciente já vem com aquele tipo de abordagem, você dá continuidade ou mesmo você cria essa abordagem diferente por perceber que ele vai ter uma resposta, quem sabe, interessante, aí você testa. Os resultados muitas vezes são surpreendentes. Então eu falo que a evidência científica ela é uma grande referência que eu uso como norte para que eu consiga interpretar todos os pacientes, mas eu não posso me fechar a um raciocínio de se a evidência não mostrou aquilo, eu não posso, né? Eu preciso interpretar o meu paciente. Olha o Bruno falando aqui, ó, fiz dieta cetogênica com o César. E de repente, né, Rodrigo, até pelo fator N, né, de alguns trabalhos, que a gente tem N com 8 pessoas, né, um N com 10 pessoas, a gente não tem um grupo tão grande de estudo que a gente possa comprovar, né, ou não comprovar uma hipertrofia, por uma exemplo, tese. Uma tese. Eu concordo plenamente. E fala do Bruno aqui, você deve ter montado a dieta dele. Fala um pouco mais como é que foi para você. Bruno.leão. O Bruno, não tô lembrando. Bom, o Bruno.leão. Assim, deixa eu ver o Bruno aqui. Eu não tô lembrando do Bruno, mas assim, Brunão. É tanta gente. Não tô lembrando exatamente quando ele fez, mas assim, com certeza a gente deve ter feito a cetogênica, com certeza funcionou. Eu já participei de alguns grupos, assim, onde a gente tinha uma galera fazendo apenas, vamos dizer assim, informações, né? Sobre o que é cetogênica, como abordar, como desenvolver, e as pessoas seguindo só de carona, né? Tipo uns desafios, cara, e pessoas mandando assim para mim que eu mudei a vida delas, que demais. Então, assim, a gente fala assim para algumas pessoas que tem pessoas que depositam, é uma dieta que gera uma emoção, cara, low carb. No entanto, hoje tem a Associação Brasileira de Low Carb. Assim, pra gente, né, que nós somos profissionais que, estudamos isso, lidamos a todo momento com isso, eu acabei de falar isso pra uma menina, eu falei assim, você vai emagrecer com cetogênica, você vai emagrecer comendo carbo, você vai emagrecer fazendo o que for, visando qualidade. Porém, você tem que ter restrição calórica. Então, assim, você não vai só emagrecer com cetogênica. Né? Porque, assim, criou-se até uma imagem de que somente dietas low carb, né, ou dieta cetogênica, vai te trazer uma demanda aumentada de ácidos graxos livres. Né? Não, e fala. Não, pode respeito. Foi um sensacionalismo muito grande que foi gerado por uma mídia de informação um pouco vazia, que estava fazendo um certo desserviço nesse sentido. Porque a gente sabe dos benefícios da privação calórica, independente de como é que é distribuída a quantidade de macronutrientes, o importante realmente você ter adesão. Tem estudos que comparam a mesma quantidade de ingestão de calorias, onde um grupo faz um low carb diet e o outro grupo faz um low fat diet, e as respostas, mesmo em câmara hiperbárica, para avaliação de composição corporal, junto com a adipometria, junto com DEXA, junto também com controle de trocas gasosas dentro de uma câmara metabólica, nós percebemos que há uma diferença muito grande em relação à distribuição da oxidação dos macronutrientes. Estou falando meio lento. Poxa vida! Ele saiu. Vamos dando sequência. Então, esse estudo em questão. Nós temos estudo comparando indivíduos que fazem uma dieta low carb com indivíduos que fazem uma dieta low fat, ingerindo a mesma quantidade de calorias, vivendo no mesmo lugar, uma câmara metabólica, como se fosse
um Big Brother, onde eles têm tudo isso controlado e, consequentemente, os resultados têm um grau de fidelidade bem grande, né? Tem um grau de aprovação significativo. E os resultados mostram que nós temos respostas de emagrecimento iguais, mesmo que aqueles indivíduos que comem baixa quantidade de carboidrato gastem mais gordura como fonte de energia, mas não significa que você utilizar mais gordura como fonte de energia, você vai ter mais perda de gordura corporal. Significa que realmente você modificou a sua fisiologia no sentido de ter um mecanismo de utilização de gordura predominante como fonte de energia e ter uma redução no consumo de carboidrato, já que a oferta está tão baixa. Então esse é um ponto muito relevante. E não tem melhor ou pior, né? Vai depender também do momento. Quem sabe modificações possam contribuir até para você não ter uma estagnação, né? Uma estagnação em relação aos resultados conquistados, mas nem para todo mundo é indicado. Então, por isso que atletas, eu tenho muita dificuldade de restringir o carboidrato. E, consequentemente, eu preciso levar isso em consideração, que não é para qualquer população que a gente vai conseguir fazer essa privação. E, assim, às vezes, pacientes comuns, nós teremos mais aceitação a alimentos que eles têm de preferência, que são mais ricos em gordura, e, consequentemente, a gente pode reduzir um pouco da distribuição de carboidratos. Mas eu valorizo bastante. Aceita a loja? Ok. Espera aí. Aceitando. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou falando do ciclo de carboidratos. Altera a ingestão calórica ou compensa nos outros? O ciclo de carboidrato, muitas vezes, não é necessário. Você vai ajustar conforme a sua demanda. Então, a sua oferta de ingestão de calorias e de carboidratos em si, ela vai ser compatível, né, com a sua demanda. E aí, às vezes, naturalmente, você vai precisar reduzir. Se, por exemplo, você ficar sábado e domingo sem praticar atividade física. Eu aceitei aqui o compartilhamento de tela, vou cancelar e vamos no César novamente. Pediu a solicitação? Pediu. Vamos compartilhar, compartilhando. Em 3, 2, 1, vai! Você é louco, no time. Tá foda hoje, hein? Desculpa aí. Fica tranquilo, vamos dar sequência. Não sei se o celular também está encostado no computador, se ele está esquentando, entendeu? Então eu vou segurar na mão aqui e vamos que vamos. Vamos lá. E agora... Então, a gente estava falando do quê? Eu estava falando de um estudo na Câmara Metabólica, não sei se você lembra desse estudo, acho que é de 2018. Ele é um estudo com N também, que não é muito alto, mas ele tem um controle muito bom. Que ele faz uma Câmara Metabólica, avaliando dietas low carb e dietas low fat, com isocalorias de consumo, e mostrando que há uma diferença expressiva entre a oxidação de gordura e a oxidação de carboidratos dos diferentes grupos, né? Ou seja, aquele que consome pouco carboidrato oxida muita gordura, e o inverso é verdadeiro, só que a parte final de emagrecimento acaba sendo igual, eles colocam algo sem diferença significativa, porque ainda o que vem valendo, na grande maioria dos estudos, é a distribuição de calorias, né? Não a distribuição realmente... Quer dizer, a quantidade total de calorias e não a distribuição exatamente de macronutrientes. E até, só para complementar, tem alguns estudos que mostram em relação à proteína que a gente tem a expectativa do efeito térmico da proteína ser relevante para o processo de emagrecimento. Isso tem um conceito científico muito grande, mas de evidência científica em relação à resposta um pouco menor do que o raciocínio de taxa metabólica basal aumentada pelo gasto da própria digestão da proteína. E tem mais estudos ainda, quando eu estava montando aula sobre estratégias para emagrecimento, eu achei uns estudos muito interessantes. Um que mostrava que mesmo você sentindo mais saciedade com a proteína, se você tem exposição a alimentos que você gosta de comer e que não estão dentro daquela composição de refeição, é um cuidado que as pessoas devem ter, porque a proteína ela gera saciedade, mas a exposição aos alimentos
que ela tem vontade de comer junto com a proteína, tipo, ela quer comer uma carne, ela quer um acompanhamento, muitas vezes, um arroz e feijão, um Sim, macarrão. Se ela tiver exposição, a tendência é que ela acabe mantendo a proteína e colocando um pouquinho ainda. E aí a gente vai um pouco para o aspecto psicológico das pessoas quando saem do seu ambiente de conforto, vão para algum evento, que aí muitas vezes tem exposição a alguns alimentos e acaba não conseguindo adequar ao conceito que foi prescrito, mantém a proteína alta, isso eu vejo muito na prática, porque receberam, às vezes, esse direcionamento, só que esquecem de contrabalancear o restante, e aí a quantidade calórica ingerida fica muito mais alta e gera um certo comprometimento no objetivo. perfeito, Rodrigo. Outra coisa que eu estava lendo também, quando você me convidou para fazer a live, é Boa. sobre também a relação e associação do microbioma, né, mudando a taxonomia, né, que é a relação das bactérias, né, com diversos tipos de doenças aí relacionadas com dietas low carb e cetogênica. Achei bem interessante, não sei se você já leu esse trabalho, né? Eu, eu vejo o que eu É um vejo de trabalho de evidência. 2019, Rodrigo. É um trabalho de 2019, agora bem fresco mesmo. E aí, o que eles diziam? Para ficar um pouco mais Então, eles claro. diziam que mudava o perfil de bactérias, só que assim, se eu não me engano, peraí, deixa eu pegar aqui só. É... Rapidinho. Tá bom. Não, vai dando uma olhada. Era uma O série que... de estudos, né? Onde eram 9 estudos nessa revisão, mas tinha alguns estudos com animais também, certo? Tá Então, assim, bom. tiveram algumas mudanças na taxonomia bacteriana, ou seja, nas mudanças bacterianas, onde a Akkermansia, né, que é uma substância, que é um tipo de bactéria, e as Sim, parabacterioides também tinham um efeito anticonvulsivo aí no caso, né? A gente avaliando a diminuição de aminoácidos alfa-glutamilados, né, que tinha relação desse efeito e um papel crucial nesse efeito anticonvulsivo. Tinha uma relação total com o GABA, né? Enfim. neurorelaxante. Mas a gente já vê que também a microbiota vai vir muito forte aí, né? Com bastante informações que possam ser relevantes também aí até para essa parte do exercício, né? É, não, A gente e teve lá no Arnold, né? Esse ano se e o nosso amigo gringo lá tava lá, né? A gente o começou Asker, o Jack o and G. Drunk, Kedra, aham, né? aham, E a gente ficou conversando bastante com ele e ele tem um artigo sobre o intestino relacionado com exercícios de endurance, né? E a gente vê que total sim, relação. Então é uma tecla que eu gosto de bater bastante, né? E às vezes sim, até agora fazer uma solicitação de um mapa de microbioma de DNA, que é uma coisa que é até difícil de interpretar, mas eu acho que vai ser bem interessante aí no, vamos dizer assim, da nossa nutrição do futuro aí. com certeza. Ó, bom, vou só concluir daqui a pouco comentar sobre alguns comentários que estão sendo enviados. De microbiota, em resumo, o que eu encontro de evidência é que fibras são bases muito importantes para você ter uma boa microbiota intestinal e que a carnitina derivada das carnes e dos laticínios pode ser um ponto que tem que ser um pouco controlado, se exagerado, né? Mas as frutas, legumes e verduras tendem a ser pontos bem favoráveis para a produção de butirato, de ácidos graxos de cadeia curta, e os diferentes tipos de gordura acabam influenciando significativamente na qualidade do microbioma, né? Legal. E Mas esse trabalho, depois eu vou até te mandar, ele fala diretamente, né, no aumento ou na diminuição de determinado tipo de bactéria. Isso que é interessante, né? sei, E essas boa, bactérias se relacionando com, enfim, determinado tipo de patologias. doença. Eu falei assim que daqui a pouco o celular está esquentando na minha mão. Eu falei que eu vou pôr ele dentro da geladeira daqui a pouquinho. E esses dias eu Não, vai estava para fora, discutindo, só fugindo um tá pouquinho do frio. assunto, né? É, Eu estava discutindo um pouquinho com um grande amigo aí, né? Nutricionista também, sobre a influência da carnitina na, na função de recepção androgênica de testosterona no músculo. Não sei se você já leu, se você já. É a já cereja do pesquisei. bolo. Eu sei que é a Sim, cerejinha do bolo. Mas assim, a gente já. fazendo até uma mesa redonda aí de Nutri. Sim, não, legal pra caramba. Porque como ela faz parte do transporte de ácidos graxos,
né, do meio extra para o intracelular, pelo carnitina, palmitoil, transferase 1 e 2. Aí a gente correlaciona como um possível mecanismo relevante para os transportes de qualquer tipo de derivação lipídica, né? Mas eu não encontro evidência realmente que, Sim, sim. na minha pesquisa, né, que traga relevância com a suplementação para melhorar receptores androgênicos, né? Sim, sim. Por isso E, que eu disse que é a cerejinha do bolo. é, eu ainda não encontrei. Eu tenho uma aula que eu ministro na FAPS sobre suplementação no fisiculturismo, né? Que aí eu falo sobre esteroides a todo momento. Então, é uma informação que eu tô sempre em busca e se tiver, iria somar bastante. E, pô, tô sempre aberto a acrescentar dentro das opiniões que eu já recebi, que eu já li. Não, É, legal, legal. é muito Show de legal, né? bola. E a gente vai trocando ideias e sempre aprendendo, né, Rodrigo? Sim, Eu, sempre. você Todo mundo. e todo mundo, né? Ó, Até o ano que vem, né? A gente está para inaugurar uma clínica aqui nova em Jundiaí, né? E caramba, que legal. nesse espaço a gente vai ter uma sala de palestra, a gente vai ter um espaço realmente de curso, Nossa. uma cozinha experimental e com certeza eu vou te mandar um convite para você estar Que tá legal. aqui com a gente também e vir ministrar algumas aulas aí, porque tem o meu total respeito aí, eu te Que legal. acompanho. Muito obrigado. Vai ser um Legal, prazer legal. desde já. E Bom, parabéns pela iniciativa, pelo crescimento. Isso é legal, cara. sinal que as coisas estão fluindo bem para você também. Legal. Na verdade, a gente já está nessa estrada aí há alguns anos, né? Infelizmente, não tive a oportunidade de estar 100% na área acadêmica, até pelo fato de estar no consultório. Mas tenho muita vontade de ensinar também, gosto bastante, né? Gostaria de ter um pouco mais de tempo para me aprofundar um pouco mais. A gente sabe da rotina, mas um Puxar. dia você vem aqui, a gente resenha um Apresento. pouco mais. Boa. Ó, vou puxar a Marina aqui, a Marina Castro. Na última semana de preparação para o campeonato, eu estava quase louca, perguntava a todo mundo o que iria comer. Aquela situação que eu correlacionei de exposição a alimentos em estado de restrição não é fácil. E aí o TT, Thiago, falou para terminar de falar do ciclo de carboidratos. Queria que você abordasse também sobre o ciclo de carboidratos dentro da sua realidade de prescrição, como é que você enxerga esse conceito. Muita gente me pergunta sobre isso. E aí eu Tá. concluo também. Eu acho que o ciclo de carboidrato ele vem até para a gente dar uma bagunçada no metabolismo, né? Mas nunca esquecendo de realmente do objetivo, né? Normalmente o ciclo de carboidrato, pelo menos eu aplico num esquema de emagrecimento, né? Aonde a gente vê uma saturação de glicogênio, a gente precisa ter essa depressão para a gente poder ter uma constância maior de ácidos graxos livres, para a gente poder também mexer um pouco com a cabeça do paciente. Ele precisa sentir que ele também está mudando, apesar de a gente ter os nossos cálculos, né, e a nossa conduta o nosso caminho de sequência de prescrição. O paciente também precisa sentir que tem coisa diferente, porque senão ele enjoa, né? Tudo bem, a gente sabe que tem pacientes que se você colocar uma conduta, o cara segue o ano inteiro igualzinho e não precisa mudar. Mas a maioria precisa de muito mais motivação, né? Do que realmente a conduta correta escrita no papel. Cara, desculpa, mas é uma realidade isso, né, do consultório. Então, eu gosto muito de fazer uma conduta de ciclo de carboidrato, faço sempre, né, mas não é uma conduta que eu vejo o pessoal tendo muita disciplina também, tá? Porque é uma Certo. realidade muito difícil com o executivo, né? Por exemplo, hoje se eu for pegar a minha lista de pacientes aqui, um era advogado, outro era juiz, o outro era uma criança, o outro um obeso grave. E é um pouco complicado. Você precisa deixar a dieta, o planejamento gostoso, prometendo resultado, motivador. O cara precisa ver resultado e às vezes você Sim. colocar uma. O cara às vezes não quer nem pesar a comida. Né? Então a gente traz uma realidade aqui para as lives, né? Ou para um tipo de aula, é tudo lindo no papel. Mas vem aqui na Uhum. mesa, venha conversar, né, Rodrigo? Venha na É, realidade, realmente, na sim, vida real. No papel sim. tudo é lindo. Não, verdade. Com os pacientes que eu venho atendendo em relação a ciclo de carboidrato, de acordo com a demanda, né? Então, eu acho que a oferta ela gira um pouco de acordo com a demanda. Então, quanto maior for o gasto de energia,
normalmente maior a oferta também desse macronutriente. A proteína eu busco deixar ela na maioria dos casos, nem sempre é possível, mas dentro de uma margem de 2, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco Sim, menos, por incrível que pareça. Né? Eu ainda tenho uma linha de, às vezes eu prescrevo 1,4, dependendo eu do também, quadro. cara. Você Para também? fazer a famosa compensação de nitrogênio, balanço de nitrogênio positivo, né? Visando calorias Sim, não proteicas, né? Eu tenho, sim. às vezes a gente tem mais resultados com proteína baixa e é incrível acreditar com hipertrofia do que com proteína tão alta pelo efeito térmico, né, Rodrigo? Ah, e também por você colocar um outro macronutriente como o carboidrato, que é um excelente anticatabólico, né? No caso, ou a gordura, que também vai gerar algum ambiente anabólico. Mas a proteína, eu acho que o ponto-chave é isso que a gente estava citando, o que você estava falando um pouco agora, da adesão, né? Então, às vezes é difícil de fazer muitas modulações, e por isso que eu busco, dentro das minhas prescrições, passar bastante um conceito ainda clássico da reeducação alimentar, que ele precisa comer, basicamente, de tudo, mesmo com pacientes a nível de competições altas mesmo, né? Então, bem destacados dentro dos esportes, das modalidades que eles fazem, eu venho com uma linha de, basicamente, ó, por incrível que pareça, eu ainda acho que a pirâmide alimentar, na minha visão, é muito útil. Porque eu acho que a população, se ela tivesse uma referência de comer frutas, legumes, verduras, leguminosas, oleaginosas, aí proteínas, Sim. predominantemente as mais magras, putz, isso é saudável pra caramba. Isso é Vamos falar de acessível. old school, né? Vamos falar da velha escola da nutrição. Eu acho ainda realmente a mais indicada para a grande maioria dos casos e reforço, inclusive para atletas de ponta, muitos deles acabam consumindo bastante do que está aqui na minha mesa, né? Que eu até uso como decoração, as frutinhas, o pão, É, o arroz e o boa. feijão. Mas tem conceitos que a pessoa precisa de novidade. Então tem pacientes que eu percebo que se eu não fizer uma mudança significativa, até a inclusão, sei lá, de um jejum intermitente, para que ele se sinta motivado para seguir esse novo protocolo. E tem paciente que responde bem a essas adaptações, de querer sempre uma novidade. Tem outros que já não, que querem conduzir uma alimentação possível de ser sustentada e modulando mais a quantidade de calorias no final. Concordo. Então, é bem individual esse contexto e a modulação, o reforço de carboidrato, ela acaba acontecendo naturalmente nos dias com menos densidade de esforço físico, com menos gasto de Com calorias. certeza. O carboidrato, quem sabe, é o principal macronutriente que eu modulo. Então, quando tem mais gasto, eu subo mais ele, quando tem menos gasto, eu acabo abaixando, mas seguindo mais essa lei de oferta e demanda do que uma Isso, e necessidade mesmo E de tentando casar, modulação. por exemplo, se você quer uma economia metabólica, se você quer uma vamos dizer assim, uma taxa de emagrecimento maior, você sobe mais a proteína. Taxa de emagrecimento, subo mais? Nem sempre. Muitas Nem vezes sempre. ainda mantenho ela baixa. Por conta da adesão. Eu tenho que encontrar. É que eu atendo tudo quanto é gente aqui. Vamos Tá? E colocar visando, assim, por né? exemplo, uma saciedade um pouco até mais específica. Então, a saciedade ela vai estar por alguns mecanismos, né? Um deles, a gente tem como destaque realmente a proteína dentro da comparação de carboidrato e gordura, mas aí a gente não tem, tem a saciedade a nível central do prazer em Sim. comer, a satisfação com a refeição, né? Que isso é um ponto-chave. O que que esse cara gosta de comer? E se eu colocar à tarde um pão com queijo, e o queijo falta proteína, porque eu poderia fazer um pão com patê, com uma lata de atum inteira misturada num um creme qualquer aí para dar a Aham. base, que eu falei, meu, se preocupe com o recheio, o pão é só para fechar, mas nem sempre a pessoa adere. E aí, às vezes, com menos calorias e com ingredientes bem simplistas, ela segue o que foi proposto e eu consigo adequar na distribuição do dia um ambiente que fique adequado para os meus objetivos, né, de distribuição de macronutrientes e fácil dela conseguir seguir porque ela vai sentir satisfação com aquela refeição e sentir saciedade por consequência também, sabe? Sim. O engraçado também é que a gente acaba tendo pessoas com diferentes tipos de resposta de saciedade. Alguns sentem mais saciedade com carboidrato, outros sentem mais saciedade com proteína e outros combinando, lógico, com vegetais, com crus, cozidos. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que falam assim, César, eu como às vezes um pouquinho de carboidrato, eu já fico bem, porque senão eu fico compulsivo durante o período da tarde.
né? E outros com mais proteína e não sente fome nenhuma, entende o carboidrato, por exemplo. Então você vê que tem alguns mecanismos até neuronais que podem ser com disparo, por exemplo, com disparo glicêmico, acaba se tornando uma mente drogada, né? Sim. Então a gente vê todo tipo e aí que é o mais lindo da nutrição, é ver que ninguém é igual a ninguém, né? Não, isso é fato. Isso desvios padrões. E esses desvios padrões, para quem atende no dia a dia, percebe que acaba se deparando com situações como essa, onde você fala, cara, impressionante o que esse cara come de carboidrato e a resposta que ele tem. Ou o que esse cara não come de carboidrato e a performance que ele tem. Eu acho impressionante tudo isso. É realmente muito incrível e muito individualizado, por isso que a gente tem que ter no atendimento clínico a base científica, mas tem que ter a flexibilidade de interpretação da individualidade de cada paciente para não Perfeito. acabar ficando fechado, né, dentro de condutas que às vezes não fazem sentido para aquele caso. Isso. E às vezes misturar tudo isso com mais uma coisa, que é você entender como está a vida do paciente. Porque hoje, eu sempre falo para os meus pacientes, né, que o que faz o cara realmente ter a vontade de seguir uma alimentação é se a cabeça dele tá boa, né? Porque, cara, a cabeça é Ah, tudo. sim. Se o cara chega mal, às vezes o cara tá aqui hoje mesmo eu atendi uma menina, ela não conseguia entender porque ela já tinha emagrecido aí, sei lá, 25 quilos, ela está num peso estabilizado, está muito bem. E eu falava para ela, você sempre está aqui, né? Porque você sabe que você precisa vir, porque você precisa manter as suas características de composição corporal, você precisa estar aqui. Você precisa vir bater cartão aqui todo mês. Porém, você está muito Perfeito. bem. Você consegue já equilibrar, né? Você consegue comer o que você tem vontade de final de semana, porque a exceção não é mais sua regra, Boa, que legal. E aí você consegue ter né? um resultado mais confortável porque ela recebeu a sua educação nutricional, né? Você deve ter passado muito conhecimento durante os atendimentos. A gente troca muito, a gente troca muito conhecimento, né, Rodrigo? Porque as pessoas também, elas vêm já com muita experiência hoje. A gente que, vamos dizer assim, a gente que é formado há muito tempo, a gente atendia numa época que não tinha todos esses recursos, né? É, E isso é hoje verdade. a gente tem recursos, assim, paciente chegando com um aplicativo que registra as calorias, o cara já te oferecendo uma possível ideia de você fazer uma conduta flexível para ele, porque ele está contando as calorias dele. Cara, impressionante, o cara chega com Exato. um livro aqui, né? É. Então Não, é muito interessante. A gente que era da época que falava assim, o que, que você acha do MCT? Por exemplo, é engraçado, né? Mas o Felipe Donato se formou na minha classe, eu e ele a gente se formou na mesma classe, né? que O Donatão. legal. Então, Sei, assim, a gente grande era da profissional época também. que. Hã? Grande profissional também. Grande Excelente. profissional, cara. Grande profissional, excelente. Porra, admiro demais. Também. Irmãozaço. Então, assim, Excelente. a gente vem de uma época muito interessante, porque não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Era um outro E contexto. era um outro contexto, Sim. mas muito, muito legal. Era bem interessante. A gente era uma época que falava assim, pô, será que o que você acha do MCT? Né? A gente começava lá atrás já pensar em MCT, em aminoácidos Sim. essenciais, e agora que, né? Importante. Sai. Eu tava dando uma pesquisada na suplementação na privação de carboidrato como um recurso para possível benefício de performance. O estudo mais antigo que eu achei foi de 83, que ele já trazia esse contexto. Eu achei É, bem assim, é não é tão antigo. antigo assim. Não, mas é pouco citado. Eu comecei realmente a ouvir de estratégias de baixa em carboidrato para performance. Sei lá, eu coloco aí uns 5 anos que eu estou ouvindo disso, bem, que já está fazendo parte das minhas pesquisas. Quer dizer, pouquíssimo tempo isso realmente. Dentro do Pouquíssimo consenso que tempo. tínhamos, dentro do conceito que a gente tinha de carboidrato, que assim, ainda tem toda essa base trazendo que hoje você busca mais adaptar um consumo aumentado de carboidrato para endurance, principalmente, né? Porque a gente sabe que a necessidade de reposição depois de 90 minutos tende a ser de 60 gramas por hora. E aí, se você fizer um Sim, treinamento intestinal, você vai longe, bate 90, tem.
E aí as evidências com TCM também, ou MCT, né? Elas, dentro das pesquisas para performance, eu não consigo ainda encontrar a condição de poupar glicogênio e Sim. otimizar a resposta de tempo de É, duração eu, do exercício ou intensidade. eu estava lendo um trabalho onde mostrava que o volume de oxigênio tinha sido aumentado, mas aí, analisando o trabalho com um pouquinho mais esmiuçado, a gente via que os autores, eles associavam com a possível perda de peso inicial, né? E não por realmente estar utilizando gordura, né? Então, o grupo Uhum. que praticou uma dieta com mais baixo carboidrato teve um aumento do volume de oxigênio, mas não pelo fato de economia de glicogênio, e sim pelo fato de só apenas ter perdido peso e ter perdido massa corporal. Então, o cara aumentou o volume de oxigênio dele. Entendi. Isso pode. E aí acabaram que passaram uma informação, de certa forma, enviesada, né? Porque Exatamente. não era exatamente isso que eles queriam compartilhar. Ó, nós temos 9 Exatamente. minutinhos. Não, mas Tinha uma pergunta aqui em cima que eu acho vai. ela difícil, mas como aquele paciente que ele tinha citado aí falou que era vegetariano, você vê condição. O Luke KWT perguntou keto plant-based em rola ou não rola? Então você acha que é possível uma dieta cetogênica para vegetariano? Vamos colocar assim? Ah, não é uma prática que eu costumo fazer, não, mas deve ser Também. possível, sim. Com certeza, deve ser possível. Mas, assim, não é uma prática minha de consultório, não, keto planted. Apesar de já ler algumas referências, até, né, hoje a gente tem até livros, né, Aham. sobre keto planted. Então, assim, Plant-based. com certeza é Aham. possível, com certeza é possível. Apenas a gente balancear conteúdo proteico, né, e algumas vitaminas que a gente sabe que ficam, né, em falta, por exemplo, numa dieta vegetariana. Mas eu acho que é muito restrito, né? Pô, É, já tem uma já é privação restrito, né? significativa. Já é um pouco mais estrito, né? Vamos colocar aqueles grupos em si. E aí, eu nunca montei um planejamento com essa característica. E Eu também assim, não. eu não me lembro realmente. E até para epilepsia, ó, eu atendo bastante patologias também, por incrível que pareça, né? Sendo mesmo Nutri Esportes. Você atende uma patologia, você faz um bom trabalho, outras pessoas vão te indicando, e aí do nada você está atendendo um monte de pessoas com patologias diferentes. A epilepsia eu já tive algumas experiências. E aí, por eu ser sempre com essa base de ciência, eu falei, meu, eu preciso introduzir a dieta cetogênica nesses caras. E ó, eu lembro de um paciente que segue até hoje, assim, de uns, sei lá, na trajetória, uma galera aí que já passou. Eles aceitam as condições teóricas, tentam fazer, mas a adaptação faz eles desistirem. Porque a adaptação é Adaptação normal em que sentido, Rodrigo? das alterações deles sentirem falta dos alimentos que eles teriam que colocar como teriam que restringir dentro da sua rotina alimentar. E aí, com eles sentem, sei lá, dor de cabeça, sentem mais tremores, sentem mais crises epiléticas pelo estresse gerado por deixar de ter que comer doce de forma geral, ou açúcares, Sim. ou carboidratos. Eu não consigo colocar isso dentro da realidade, porque muitos pedem para modificar o planejamento porque não estão conseguindo ter aderência, porque eu acho, principalmente, que o ambiente que muitos deles vivem, que é muito controlado por pessoas que ficam sempre ali de apoio para que eles tenham um pouco melhor de qualidade de vida, eles já têm dentro desse ambiente a facilidade do carboidrato presente no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, para eles terem uma aderência dentro do público que eu tive de experiência, eu tive dificuldade. Muito legal essa informação que você trouxe aí, Rodrigo. Achei bem interessante, né? Para fechar Então, a, a nossa live aí. pois é. Antes Então, da gente é, oh, desculpa, Rodrigo, te interromper aí. Até tem muita gente comentando aqui que adora cetogênica, né, que gosta muito. E eu vejo muito isso aqui também no consultório, né? O pessoal gosta muito desse tipo de conduta, até pelo fato de eu achar, assim, ver mais uma suculência, né, no quesito ingestão de lipídio, né? Então, eu acho bastante certo. interessante.
tipo de conduta, né, no emagrecimento, principalmente. Então, deixar bem claro que eu vou fechar meu contexto aqui da dieta cetogênica voltada para o emagrecimento, né? No esporte, a gente discutiu essa 1 hora aí falando do esporte, mas ainda não tem vamos dizer assim, uma evidência consolidada de que a dieta cetogênica para o esporte ela traria um benefício gigantesco, certo, Rodrigo? Boa. Ó o Dudu aqui, falando kettle plate É é o Duduzão, piada. pô. É... Ele não perdoa. Excelente. Mas realmente, eu não consigo contextualizar. Uma dieta estilo vegana ou vegetariana com um ambiente cetogênico, acho que ficaria bem difícil de distribuir e aí a adesão como ponto-chave para obtermos resultado poderia ser comprometido. Sim. Mas, então, eu também, para contextualizar o que eu tenho de embasamento e também de vivência prática, é que independente da distribuição dos macronutrientes, é muito importante a gente entender o paciente, né? Porque tem uma série de variáveis envolvidas, não é simples. Nós não somos profissionais que fazemos alguém ganhar massa muscular ou emagrecer, nós somos muito mais do que isso, né? Então, precisamos contextualizar tudo isso para o paciente entender que para ele conseguir se manter bem, ele vai precisar se sentir bem com a alimentação que ele faz em qualquer ambiente que ele estiver. Primeiro E, ponto, né? e aí, com isso, verificar o que fica mais compatível, levar em consideração as análises de tudo que envolve esse cara. Então, realmente, hoje, a nutrição ela tem que ter um lado comportamental muito forte na hora do atendimento. Eu preciso entender quais são as dores desse paciente. Às vezes ele dorme mal, não é por falta de calorias, não é por conta que ele está com um relacionamento comprometido, e eu preciso, de certa forma, saber disso para direcionar ele para um psicólogo, para um psiquiatra, porque às vezes ele está dentro de um quadro de depressão que nem está percebendo. Aí verificar o treinamento também, se ele está recebendo o direcionamento adequado. Aí a gente precisa ter um pouquinho de referência sobre cada uma dessas grandes áreas, né? Que é psicologia, educação física, medicina, e direcionando para que ele realmente tenha todo o suporte necessário. E a nutrição ela tem um certo limite de condição de auxílio, mas a gente pode orientar e direcionar, né? Então, consequentemente, qualquer estratégia, se for bem seguida e se for bem elaborada, vai obter o resultado esperado. Com certeza, Rodrigo. Aí faço das suas palavras as minhas, né? Mas assim, pelo nosso assunto aqui discutido, né? Prazer enorme estar aqui com você, Rodrigão. Pô, espero um dia Obrigado. poder também assistir sua aula lá na FAPES, né? Eu acabei de me graduar na Escrever? fitoterapia. Na fitoterapia. Ai, que legal. Eu fiz fito lá também, Pô, mas pô, a gente aí tem que, né? Manda bala. não, exato. A FAPES foi onde eu fiz nutrição esportiva e onde eu fiz fito. Aí eu recebi o convite de dar aula na nutrição esportiva. Uma alegria imensa entrar de novo lá num outro contexto, né? Eu Que legal, cara. realmente Pô, parabéns, me cara. aprof... Parabéns. Não, obrigado e Parabéns. parabéns para você Então, também. aí tá. Cara, sempre que puder, estou à disposição. Vou te convidar para vir aqui, né, na inauguração da nossa clínica aqui. Será um prazer te receber aqui. Vou mandar o convite em mãos aí. E é isso aí. Tamo junto. Fechado. Obrigado por todos que estiveram presentes nessa live. Desculpa se a gente não conseguiu interagir o tão quanto queríamos com todos. A live vai ficar salva por 24 horas. Sigam, é só digitar DR César Torres, que aí vocês já vão ter o Instagram. O meu é @NutriRodrigoMoreira, acompanhe meus conteúdos. E amanhã tem mais uma live e em breve a gente organiza mais um conteúdo junto, César. Boa noite, viu? Obrigado. Até Tamo a junto, irmão. próxima. Deus, tá? Abração. Valeu, tchau.